Primeira parte. Dona Magna, Cristina, Laurentino, Divina, Ronaldo. Seu João, isso é um desastre, porque o violão do céu, se deixar ele aqui, precisa arrumar ele. O que foi? Aquela parte do espigão lá embaixo soltou aquele buracão. Soltou? Soltou, não sei nem se vai ter jeito. E agora? Pois é, a Lígia, eu lembrei, liguei pra Lígia, ela vai trazer o violoncelo da mãe dela pra mim tocar hoje. É? Amanhã. Ah, bom, então tá resolvido. Você já deixa ele aí mesmo. Cada vez o povo vai chegando, vai chegando. Vocês não estão vendo, mas tá tudo na cabeça de vocês. Não é bom que energia não cansa. Ele fica o tempo que for aí. Esse por cima da cabeça? Sentado. Não, mas não é sentado na cabeça, não. Quem faz isso é os acompanhantes. Senta no ombro, senta na cabeça. Às vezes você vê passando na rua, o cara lapidando, cansado, e eles montados no... É igual você pega uma criança, põe aqui e sai levando, assim eles. Aqueles pezão arrastando no chão e em cima do aparelho. Igual lá. E não tem pena de ninguém, não. Também eu digo que vocês começarem a enxergar eles, aí vocês lapidam ele. Vocês lapidam ele. Aí vira tudo santo. Não, quando você começa a enxergar ele, porque eles não tem como se esconder. É um gato escondido com o rabo de fora. Não, tem uns que são muito grandes. Sim. Por exemplo, uma casa tem uma certa altura. Não, esse não é acompanhante. Ah, não, os grandões assim não é carga? Sim, é carga magnética, mas não é acompanhante da pessoa. Acompanhante é mais ou menos no seu topo, assim. Quando eles crescem demais, eles é obrigado a largar o aparelho. Porque minha filha, ela tem 4 anos. E ela tem 2 lá que tem até nome. Conversa com ela, brinca com ela, orienta ela em muita coisa. Verídico lá com a gente. É como se fosse um irmãozinho dela lá. E ela fala que ele é grande. Sim, pra ela, né? Ah, sim, pra ela. Maior que ela no caso. É. Depois, porque ele vai crescendo junto com ela. Tudo, se ela vai para a escola, eles vão. Sim. O que ela aprende, eles aprendem. E costuma Agora é vida diferente. Costuma desorientar mesmo a criança, ensinar alguma coisa? Sim. Nessa faixa etária, assim, que a criança está tranquila um ano. Ela fala com a gente, o denominado M e SS. Os 2 nomes, M e SS. Aí ela fala que ele gosta de mim, que ele sai comigo também de carro às vezes. Então, assim, me parece que ele é muito simpatizante dela, né? Então, é os seus acompanhantes que escolheu eles acompanhar. Agora, no dia que ela tiver adulta, entendendo das coisas, aí muda de figura. Já é outra coisa. É outra coisa, principalmente se conhecer. E para de conversar também. Sim, sim. Naturalmente. Naturalmente. Não sei que fica com o canal aberto, igual tem muitos que conversam até hoje em dia, né? Então, porque a criança, ela se vê que ela é tranquila. Qual é a nossa arma? A calma. E criança é calma, né? Se você tiver calma, você tem equilíbrio. Agora, se não tiver calma, aí desequilibra e pronto. É isso que eles querem. Deixar a pessoa agitada. Então, eles se alimentam mesmo disso, senhor? Oi? Eles se alimentam dessa... Por exemplo, faz a gente sentir raiva. Eu expresso um sentimento de raiva. Eles se alimentam disso? O mal só está bem fazendo mal. Ele se alimenta de cheiro das coisas. Sim. Põe os aparelhos para brigar e fica com raiva ali, como é. Eles são mal, gosta. Aí é uma diversão para eles, no caso. Não é praticamente um alimento, sim. Não é isso.
é uma diversão, é o que eles Sim. gostam de fazer. Sim. Agora, cheiro das coisas é alimento. alimento. É alimento. Vocês vão ver o campo magnético, que são as cargas magnéticas. Então, essas cargas magnéticas, eles transmitem só pensamento monstro, destruidor. Não é a natureza, não faz confusão. A natureza é a dona do pensamento. A natureza transmite o pensamento bom para você se divertir, se distrair, tocar o barco, animado no mal. A natureza transmite o pensamento mal para você se lapidar, mas é uma lapidação que não vai te prejudicar, é uma lapidação para a sua melhora. Agora, o pensamento monstruoso são as cargas magnéticas. Mas fala pra gente, o que, assim, você já falou antes, mas eu não estou lembrado. Igual esses grandões, essas cargas magnéticas, são os Exus que desceram de classe, os seres humanos que desceram Sim. de classe, se tornou essas cargas? Sim. Que não acompanha ninguém, está aí só para fazer a bagunça no mundo. Isso, o mundo está cheio. Isso. Carga magnética são Exu. Antes de ser Exu, era um ser humano. Desceu de classe. Então, mas isso aí foi a evolução da matéria. Não é que eles foram feitos logo assim de imediato, não. Eles foram feitos já no rosário da vida. Mas a evolução da matéria. Antes todo mundo seguia o alfabeto astrológico, não tinha nada disso. Nem existia. Eles não tinham? Não, porque ninguém desceu de classe. Então, eu estou falando do primeiro. O primeiro alfabeto, que é o que levava o astral superior. O astral superior. Esse é o primeiro. Aí mudaram isso aqui. Aí entrou o rosário da vida. Aí no rosário da vida a natureza também fez O outro alfabeto. o outro. Só que esse daqui é só para a vida da matéria. Sim. Não voltava. É só para o seu equilíbrio. Você lapidava devagar, sem pressa. Porque aqui também lapida. Né? O pai rico tinha um filho que era para trabalhar na roça. Ele não gostava, não, eu tenho dinheiro. Mudou. Vou botar você na faculdade, você tem que ser um doutor. Mas aí, por que ele não nasceu já numa pessoa da roça? Porque não tinha a lapidação do pai. A lapidação do pai é esse. Tem dinheiro, mas nasceu com o alfabeto de trabalhar na roça, ele vai trabalhar na roça. Aí ele trabalhando na roça, ele vivia bem. Não esquentava a cabeça, lapidava pouquinho. Se o pai entendesse, não lapidava, porque nasceu com ele. E aí todo mundo levava. Aí o que o pai falava? Você vai para a faculdade, botava a criança para a faculdade, aprendia, formava um doutor. Quando estava adulto, saía fora do pai, comprava uma fazenda e ia trabalhar na roça. E o pai ficava puto. Formei esse cara aí, ele veio trabalhar na profissão, tá lá no... Porque cego que tá aqui. Eu conheci um lá no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, ele era mendigo, o pai dele era riquíssimo. O pai mandava pegar, levar para tratar e voltar para a rua de novo. Ficava lá todo mundo. Pois é. Tem pessoas que nascem para ser mendigo. E às vezes nasce no meio rico. Mas como ele nasceu para ser mendigo, ele vai ser mendigo. Ah, o pai abandonou? Não. Esse é o fator natural. Porque é lapidação. Ninguém fica sem lapidação. São igual esses que são, igual o pai fala no livro, que são os seres humanos que têm raciocínio, mas que já são bicho, descida de classe. Esses mendigos estão nessa classe assim. Sim, o raciocínio está lá. Na cabeça dele. O raciocínio é para identificar a origem dele, que é racional. Mas ele está sendo cobrado. Aí ele passa a vida inteira assim. Aí ele morre, nasce de novo, aí sim, aí ele vai ser um cidadão de bem. Aí se está dentro da fase, vai pegar no conhecimento. Agora ele nasceu na fase, mas com essa dívida fabulosa, a natureza pode cobrar ele a vida inteira. E pode fazer ele nascer de novo, dar uma chance
ou pode já empurrar para as classes inferiores. E se ele pegar no conhecimento? Mas a natureza continua cobrando, Mesmo assim? mesmo assim. E se- mas- Ela ameniza, Mas se ele pegar ela vai no amenizar para conhecimento? deixar o esforço dele. Aí se o esforço dele, pode ser que salva ele. Se ele pegar com o conhecimento, conseguir ler os 1000 livros, Ah, aí tá tranquilo. aí independente da dívida, Se ele lê os 1000 livros, pelo próprio esforço dele, aí ele tá livre. Ô, João, o que houve que eu Aí ele recebe o induto do presidente. O que houve que eu tenho seres humanos que foram feitos pelas bolinhas pela primeira vez? O que houve? É, Ué, isso aí é o início da humanidade. Isso aí já ficou muita coisa para trás. Foi nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E preparando o ser humano. Hoje em dia, não tem mais aquele micróbio que fez o ser humano pela primeira vez. Depois que faz pela primeira vez, aí você vai viver sua vida. Morre, transforma em micróbio, que é diferente desse. Vírus visível, vírus invisível, energia. Aí não volta mais para esse micróbio, aí vai para frente. Então é assim. Então isso aí já nem existe mais. Isso aí foi só quando a pessoa nasceu pela primeira vez no rosário da vida. naquela incubação das energias no Sim, porque é o início, foi a fase de selvagem no rosário da vida. Teve duas fases de selvagem. A primeira fase de selvagem era daqueles que nasceu do chão. Monstrinho, monstrengo, monstro, monstrões, monstro adiantado até chegar em selvagem. Aí essa foi a primeira fase. Aí de selvagem ele passou para bicho racional, animal racional, aí veio o alfabeto astrológico. Aí desenvolveu a imaginação dele e o pensamento. Aí ele olhava e ele era eterno. Ali ele estava eterno. Aí não quis seguir, os que seguiam voltavam, porque o objetivo era só seguir isso aqui e não mexer na matéria. Aí ele ia seguindo e a vida dele era longa, morria, voltava. E assim foi. Aí depois que foi aparecendo aqueles que não seguiam isso aqui, não queriam mais seguir isso aqui, mas sabendo que estava errado. Começava a mexer na matéria. Fazia uma barraca muito bonita, diferente do que era normal que falava aqui. Aí não acontecia nada e foi levando. Aí aos poucos foi mudando. Aí quando morria, que só morria uma vez, não tinha para onde ir. Foi aí que com esses que não seguiam aqui, que a natureza abriu o astral terra. Aí iniciou aí o rosário da vida, mas só que abriu lá na frente. Aí teve aqueles primeiros que nasceram, é a primeira vez no rosário da Um vida. habitante desses que estava materializado, para onde ia? Como que funcionava? Materializado? Um habitante que estava ali naquele aparelho. Não, ele não fazia nada, ele seguia. Ele seguia o aparelho, estava tudo por conta do aparelho. Esses habitantes, eles saíram do mundo racional fazendo uso da liberdade. Como ele ganhou um aparelho, para carregar ele, o aparelho dele começou a usar a vontade. Porque o aparelho é movido à vontade. E eles eram o poder da liberdade. Então aí foi formando tudo isso aí. Depois que a natureza entendeu e sendo transmitida para ela, aí pronto, aí começou a fazer isso aqui. Então é assim. Isso aí é muito tempo, é muita coisa. Aqui nós estamos, hoje sim, nós estamos dentro da fase racional, Se for parar- pronto mesmo, pronto se for para parar pra entender. analisar, seu irmão, a gente não é nem dono da verdadeira vontade. Não é? A vontade é só o estimulante do corpo. Só para te estimular. Agora a vontade tem um objetivo. Lapidar o ser humano. Se você for usar a vontade como solução de alguma coisa, você não vai resolver nada. Seu João, tem uma pergunta de curiosidade para o senhor. Que Fala aí. eu pedi pra fazer. O que o senhor sentiu quando o senhor abriu a evidência
e sabendo que a cultura, sem ter evidência, sabendo que a cultura racional nasceu no centro espírita. Não senti nada. Quando abriu evidência é tudo curiosidade. Ficar curioso, querer ver isso, ver aquilo. Uma das coisas que eu fiquei muito curioso é para saber o que acontecia lá nessa ladeira lá que tem lá na Chapada lá. Que você vai com o carro lá e chega lá, em vez de descer, o carro sobe. Então eu como mecânico sempre passava ali com o carro, aí quando abriu eu digo, vou lá. Eu aproveitei que o Trovão Azul foi arrumar lá na oficina, fui lá. Verifiquei lá e vi como que funciona isso aí. Fala para nós como é que é. Então é assim. Então você vai descobrindo as coisas. Você vinha andando assim, rapidinho. Aí fazia assim, desviando o Exu. Aí ele olhava para você. Porque quando você não vê, você vai na reta. Eles que saem fora. Você vê uma pessoa andando, a pessoa vai. O Exu está aqui. Aí ele faça para você passar, porque você não está vendo. Quando comecei a enxergar, eu fazia assim. Aí ele ficava olhando assim. Será que ele está me vendo? Então tudo era novidade que foi aparecendo. Isso aí é. Então esses aí são as cargas magnéticas. Tem muitos na linha racional. Quando o senhor abriu a evidência, antes disso, o senhor percebeu que o senhor estava para abrir evidência? O senhor teve alguma... Foi de uma hora para outra, assim, um estalo? Sim. Sabia nada. Eu estava indo trabalhar. O senhor dormiu? Acordei cedo. Acordei cedo, não. Acordei enxergando, não. Acordei cedo, li bastante. Que era todo dia eu lia. Aí, rapidinho eu ia fazer café, que era nesse café, que era tudo rápido. Tomava café e o início ficava dormindo. Olha, tô indo, morava lá no CPA3. Aí fui. Quando cheguei ali perto, já perto do Carumbé, por ali, aí que abriu. Abriu, eu parei, olhei. Você estava a pé? A pé, eu andava só a pé. Aí olhei, aí pum, fechou. Aí eu vou. Assim. Aí continuei andando. Aí já abriu de novo. Aí demorou mais. Aí tá. Pum, fechou. Aí, digo, não vou trabalhar não. Vou pra cá. Aí voltei. Fiquei o dia inteiro lendo. O que foi? Não tô bom não. Aí não ia falar que ela não ia entender. Fica mais assustada ainda. Aí fiquei o dia inteiro lendo. No outro dia eu fui pelo mesmo lugar. Cheguei naquele mesmo lugar, nada. Aí andei, nada. Aí fui embora, fui trabalhar. Aí 3 dias depois que abriu, aí já estabilizou. Aí depois você vai ver o ser humano, como que funciona o ser humano. Depois que você vê tudo isso aqui, aí você vai ver como funciona o ser humano, como que é isso, como que é aquilo. Então o ser humano, ele tem a orientação dada em 3 partes da cabeça. Tem 3 polos diferentes na cabeça da pessoa. 3 polos diferentes. A parte que é ligada ao magnético, a parte que é ligada ao elétrico e a parte que é ligada ao natural. O que é o natural? É a vida no mundo racional. Então nós temos dentro da cabeça, todo mundo, uma parte que já está ligada ao natural. Não vai se ligar. Já está ligado, que é o seu raciocínio. Essa parte já está ligada. A humanidade, ele desenvolveu muito a parte da matéria, a parte material. E para a pessoa se ligar mesmo ao seu natural, o mais depressa possível, é o que a gente faz, a leitura diária na leitura, estudando os 1000 livros. Aí a pessoa se liga em vida, a vida eterna. E essa vida eterna, ela já está
dentro da gente ligada ao mundo racional, ligada ao racional superior, que é o verdadeiro Deus. Então, essa vida eterna, que é seu raciocínio, já está ligada a Deus. O Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Agora, como o ser humano não conhece, ninguém conhecia, cada povo criou o seu Deus, diferente um dos outros. Alá, Buda, Maomé, Jeová, Cristo e outros mais que nem existem mais. Mas a casa do verdadeiro Deus é o mundo inteiro. O mundo inteiro é a casa do verdadeiro Deus. Ele está em todo lugar. Todo lugar do mundo racional superior, da Terra e do mundo racional está lá. Ele está por causa dos habitantes, por causa do raciocínio de cada ser humano, que faz parte. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Esse mundo aqui é só uma advertência para os habitantes do mundo racional, porque isso aqui não é a realidade, não é a verdade. Mas esse mundo tem dono. O racional superior. Se não tivesse dono, ele não existia. Agora os bichos querem tocar fogo no mundo. Se deixar, eles botam fogo no mundo mesmo. Com as armas químicas que eles têm, todos os países têm arma química. Se eles apertar o botão lá, esse ar que a gente respira pega fogo. O mundo vira uma fogueira, pronto, morre todo mundo. Até eles morrem. Nem rato escapa. Morre todo mundo. Então, o racional superior, ele cuida, ele controla. Ele que não deixa. Ele que não deixa. Essa guerra aí é só ameaça. Mas vai soltar bomba, que nada, só ameaça. O dono do mundo está olhando. E falar em guerra, isso vai parar rápido, senão não vai durar mais um tempo? Pelos bichos vai até o fim do ano. Pelos bichos, porque ele quer botar fogo no mundo. Eles ficam cutucando. E voltando um pouco no assunto que o senhor falou, depois que leu os 1000 livros, desmaterializou o habitante, ele está fora. Ele já é ligado ao mundo racional. Já é ligado. O intuito agora é voltar ao aparelho, se ligar a ele fora do raciocínio, a parte mais trabalhosa você já fez, que é ler os 1000 livros. Essa é a parte mais trabalhosa pela primeira vez. Quando você leu os 1000 livros, sem pular nenhum, você já desmaterializou ele. Aí você já tem a garantia de, se você morrer, não nasce mais aqui. Você volta. Então você já tem essa garantia só em ler os 1000 livros. Sim. Aí você começa a reler os 1000 livros. Aí sim, você vai estudar. Você vai estudar quem é quem. Quem é você, quem é o habitante, como tudo isso aconteceu. A origem da humanidade completa. Aí que você vai entender. Porque quando a primeira vez você pega o primeiro volume, começa a ler, você vendo assim, você que é o habitante, você lê como se você fosse o habitante. Você fica todo fora, tá? É mesmo, nós estamos fora do mundo de origem. E vai levando. Então você é o carro-chefe. Quando você lê os 1000 livros que vai reler, é que você vê que você não é carro-chefe, você está lá no final da fila. Porque você tem que entender quem é você, quem é o raciocínio, que é um habitante do mundo racional, quem é o racional superior da Terra, quem é o racional superior do mundo racional, quem são os habitantes do mundo racional, como que ele fez, como que ele faz. Então tintim por tintim. Aí você vai montando. Por exemplo, o habitante já é ligado ao mundo racional. Sim. E o intuito não é se ligar ao mundo racional em vida. Então, quem se ligar ao mundo racional? O aparelho já desmaterializou o habitante está fora. Então, quem vai se ligar a quem ou o que vai ligar no mundo racional? Sim. Você tem que se ligar à vida eterna. A vida eterna. Primeiro eu desmaterializei ele. Em primeiro lugar, quando você lê os 1000, aí ele desmaterializa. Já está, você fica já mais à vontade, porque ele já está desmaterializado. Agora, ele é a vida eterna. Sim. Esse habitante é a vida eterna. Aí você agora vai ligar a ele. Você vai se ligar a ele. Como? Continuando a leitura. Lendo e relendo os 1000 livros. Ele tem todo o poder de restaurar você. Quando você se liga a ele, aí sim,
Se ligou a ele, dali em diante, Acaba você é ele, ele é você. aqui. Aqui. Não é quando o aparelho transformar, não. Não, é vivo. Se você se ligou a ele, aí você não morre mais. Porque em vida você já está ligado a ele, E que é a forma a de vida fazer eterna. isso só lembra e relembra, tem um tempo determinado, vai ter um tempo determinado pela natureza, já está programado esse tempo para todos os aparelhos já se ligarem aí novamente, e tem muitos milhares que já leram no livro. Sim, mas não chegou ainda. Tudo tem a hora. Fazer a época certa. A parte mais importante é os 1000. Agora é reler e procurar entender. Quando você começa a entender o assunto racional, entender como que foi, como realmente é, e aceitar, porque é a realidade, a ciência é a mentira. É arte, produz desarte. Então isso é mentira, porque é daqui. Então você tem que entender o de fato que é, como que é os assuntos racionais, o que é. Vamos dizer, o que aprendeu começar a botar em prática para desenvolver o aparelho. Sim, se baseia pelo conhecimento. Tudo que você for fazer se baseia pelo conhecimento. Em primeiro lugar, a consciência racional. Você tem que ter aquela... Agir o mais possível dentro da razão do conhecimento racional. Sim, porque depois que você ligar ele, aí acaba toda a dúvida. Acaba as dúvidas. A dúvida ainda é assim, porque você não está ligado. Aí você ainda está por conta de bicho. O bicho joga uma coisa na sua cabeça e você vai pensar. Se você fizer, a responsabilidade é sua. Se você não fizer, tenha calma que você vai ficar livre disso aí. É porque é assim mesmo, infelizmente nós estamos no fundo do poço. João, mas o Racional Superior preparou cada um do seu projeto, para cada um. O estudo é que faz acelerar? Sim. O estudo é a ligação. Quando você lê todo dia, você está se ligando à energia racional que está materializada em forma de assunto. Por isso a importância de ler todos os dias. Você lendo todos os dias, você está ligado à energia racional. Aí não tem problema. Os problemas que aparecem serão resolvidos. É porque... Aí às vezes a pessoa fala, mas o mal é o bem no puro mal? Sim. Só que o negócio é o seguinte, você já está envolvido no mal. Você está envolvido, nós estamos na matéria. Então, mas só teve condições de chegar até agora, mas a gente está um bagaço, porque teve que passar 21 eternidades assim, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Para quando chegar agora na fase racional, você ter condições de se conhecer. Mas em compensação, em termos de destruição e deformação, está bem adiantada também. Então o mundo, quer queira ou não, ele está se acabando. Porque o processo, o progresso e o processo de destruição é mais do que o processo de conservação. Então é uma matéria que está chegando ao fim. Fala. Quando o aparelho está estudando, admitindo a orientação do Racional Superior, as influências do campo elétrico. Não entendi. Quando o aparelho está estudando de verdade o conhecimento, está sentindo e vendo o que o Racional está ensinando, e ele praticando, as transmissões do campo vai diminuindo. Ó, se você concentrar na leitura, vem aquela transmissão do campo, mas como está ocupado, a sua mente está ocupada com o assunto, você nem vê. Não tem acesso, porque você ocupou. Por isso a gente pede para a pessoa fazer pontuação na leitura. Eu peguei essa orientação sua aí e comecei a fazer isso. E realmente eu comecei a entender o conhecimento, porque a coisa facilitou. Aí não vinha mais para me atrapalhando. Eu estou seguindo melhor. Sim, porque eles olham direto você. Qualquer coisinha solta. Agora a gente já tem, por ser um corpo de matéria, você já tem aquelas horas de agonia. Porque você é um corpo de matéria. Só em você ser um corpo de matéria, a gente tem uma agonia íntima. Só em ser matéria. Matéria é mal. Então só em você ser, você já tem aquela agonia. Então tem aquelas horas de refletir, de analisar, de ver a negatividade da matéria.
Para você, como a pessoa hoje se conhece, se falar, agora ainda bem que eu me conheço, o dia que eu sair daqui nunca mais eu nasço aqui. Você tem aquela consciência. Quando você já leu os 1000, agora enquanto não leu os 1000, se você ler, se você morrer por qualquer motivo, mas estudando, aí você tem que nascer de novo para completar o que começou. Aí você tem que completar os 1000. Agora, se você chegou na metade, abandonou, não quer mais saber, se morrer vai para as classes inferiores. Antes de completar. Antes de completar. Ele não pode nascer de novo, porque você parou e não quis mais saber. Ah, eu não quero mais saber disso. Ah, eu li bastante e não quero mais. Quer dizer, leu bastante, mas não leu os 1000. Para ele fala que leu bastante. Aí já parou, não quer mais saber. Se envolve com outra coisa e vai levando. Eu já tenho a minha orientação. Uma pergunta mais é para muitas pessoas aí. A orientação, ler os 1000 livros, continuar lendo e relendo. Mas, para a evolução, o interessante é ler e reler os 1000 livros continuando em sequência. Não ficar pegando um pouco daqui, um pouco daqui, um pouco de lá. O interessante é ter a obra sequência. Sempre em sequência. Sempre em sequência. É a sequência que você vai completando os assuntos. Os assuntos, né? Se não O completar... racional superior, ele sempre dá uma brecha para você completar o assunto. Se você pegar desde o início lá, você já vai iniciando lá, você vai parando, já vai lendo e completando. Completando. Então é isso, né? Sim. A energia racional é o assunto. Então, tem livro que ele fala, ligado à energia racional, desenvolve o raciocínio. Não ligado à energia racional, não desenvolve o raciocínio. Aí ele repete, lendo e relendo todos os dias, desenvolve o raciocínio, que aí você está ligado à energia racional através da leitura. Não lendo e relendo, não desenvolve o raciocínio, porque você está desligado da leitura. Então a leitura é a energia racional. É a ligação diária que a gente tem. Agora, nós somos movidos a bicho. Por isso que tem que ler e reler. Ler e reler, porque os bichos atrapalham. É no ler e reler que a sua mente vai ficando educada racionalmente. Uma persistência. É. Então, aí você vai... Aí vem aquelas transmissões, você combate. Por isso que você tá, quando você não está lendo, muita perturbação, vai buscar lá no fundo aquelas músicas de ninar que você aprendeu quando era criança. Você aprendeu feliz com aquilo, sem nenhuma sujeira na cabeça. Então essa música grava. Quando você está muito preocupado, começa a cantar a música mentalmente. Aí ela, como ela está gravada no seu sentimento, ela deixa, ela vai fazendo. Vai chegando a letra e você vai cantando, mas cantando mentalmente. E fazendo suas coisas. Aí vem um bicho, olha lá, o que ele está pensando? Nem ele sabe o que você está pensando. E você não está pensando, você está cantando. Aí ele joga um pensamento, não faz nem cosca. E você vai. Depois ele vai, fica o dia inteiro pensando, como que eu vou lapidar fulano? Mas é a lapidação, enquanto não se ligar à energia racional, tem a perturbação dos bichos. Agora, no dia que você vê, aí você, vem cá, foi você mesmo. Aí você lapida eles. Você está lendo qual? Sim. Lilica. 721. Fala alguma coisa. Ele fala que há milhões de milênios a natureza vem preparando a humanidade, amadurecendo, nascendo, para poder chegar ao amadurecimento da criança do nosso amor. Então, beleza. Só você falar o assunto, o seu gráfico começa a brilhar, vibrar. Seu Laurentino, qual livro você está lendo? 205. Fala aí. Fala que todos estão maravilhados com o desenvolvimento do raciocínio e
as mudanças, né? Que a pessoa vai sentindo, e vai mudando, né? E vai melhorando. Beleza. Esse livro também, ele fala do nascimento de seu Manuel. Você já leu essa parte? Não cheguei. Ele fala que 1903 nascia um habitante do mundo racional. E nesse dia, bem na porta dele, ele fala assim mesmo, bem na porta dele, apareceu uma estrela enorme que são os habitantes do mundo racional, anunciando para toda a humanidade que nasceu o Salvador. Muita gente viu, está lá nesse 205, tem vários livros que falam, nesse daí também fala. Tem uns que ele fala que a fase racional foi fundada em 1903, quando nascia um habitante do mundo racional. 32 anos depois, 1935, houve a mudança de fase, mas ela foi fundada em 1903, quando nascia um habitante do mundo racional. 1903 foi exatamente no calendário 1903, foi exatamente no calendário original, o ano de 1886. Então, São Manuel, ele tinha 2 documentos, datados no calendário original e no calendário romano, mas é o mesmo dia. O ano 2000 no calendário original, 1935 no calendário romano, que é o que a gente segue. Hoje todo mundo só segue. Todas as profecias foi falada por calendário original. Então entrou em 1935 o ano 2000 no calendário original. Que às vezes a pessoa pergunta, mas PK, por que 1935? Porque iniciou ali o 3º milênio, que foi no calendário original. Mas no calendário romano, 1935. Fica uma coisa meia fora, para você entender. Mas é o mesmo dia. Quando parou de seguir o calendário original, começaram o povo a seguir o calendário romano. No início até que não dava muita atrapalhação. Mas depois o povo foi largando isso aqui e ficando só nesse. Aí começou as diferenças de data, as confusão de data, porque tudo foi datado para o calendário original, o que começou mesmo a contagem dos anos. Sim. Aí esses profetas mais modernos, quando estavam aproximando, eles sentiam, aí eles falavam que antes do mundo completar 2000, ia iniciar o 3º milênio. Aí a pessoa ficava, peraí, 3º milênio é do 2000 para frente. Como que de 1935 vai nascer o 3º milênio? Os profetas, eles ditavam, mas não sabiam explicar. É justamente por causa disso. Então eles percebiam que ia mudar de fase. Aí anunciava que antes do ano 2000, que é 1935, nascerá o 3º milênio. E o 3º milênio sempre foi falado do ano 2000 para frente. Nostradamus, está tudo lá registrado em cartório. Por isso que não bate as datas, né? Por isso que não bate, porque houve a mudança. Então dá uma confusão danada. Outra coisa, quando você fala assim, vocês vão ver. E quando você fala assim, vocês vão ver, você está falando com todos nós. Todos vocês. Só se vocês pararem de ler. Não para não. Se já leu 1000, você já tem a volta garantida. Mas você ainda não está em funcionamento. Quando você lê os 1000 livros, um por um, você já está com o raciocínio desenvolvido. O que é o desenvolvimento do raciocínio? É a desmaterialização do raciocínio, que é o habitante. Agora, a máquina do raciocínio, que foi feita pelo raciocínio, que é o habitante, está na sua cabeça. Como ele saiu de dentro de você, está fácil dessa máquina se ligar a ele.
mas ele fora de você. Ligou fora de você, pronto, você ligou a vida eterna que é ele. Aonde ele está, você está. Aí ele vai voltar para o mundo racional, você vai viver 2 mundos. Aqui, está imunizado, seguindo, mas está vendo, acompanhando também lá no mundo racional. Porque você está ligado a ele. Então é a maior grandiosidade, é isso aí. E a leitura é o que faz a desmaterialização da glândula pineal. Da glândula não, do raciocínio. Não, eu falo assim, essa ligação, ela é feita com a leitura que desmaterializa a glândula pineal para se ligar ao habitante que está desmaterializado? Então, a glândula pineal ela não vai desmaterializar, a glândula. A glândula é física, é física. Essa glândula pineal ela foi feita pela energia elétrica e magnética. Quem fez ela? Foi o primeiro órgão a ser feito é esse. Quem fez a glândula pineal? O raciocínio, que é o habitante. Quando é determinado para nascer uma pessoa, vem 3 energias. Elétrica, magnética e a racional. A racional é um habitante. Você vê que ele vem dentro do pingo d'água. Ele vem dentro do pingo d'água, mas só quando vai gerar. Quando é determinado para nascer. Aí gerou. O primeiro órgão que ele faz é a glândula pineal e fica dentro. Aí que a energia eletromagnética começa a formar o cérebro. Depois o crânio. E forma tudo. Aí formou o ser humano. E ele está dentro de você. Agora a missão dele é essa. Materializar para identificar a origem. Por que você é um animal racional? Porque você tem raciocínio. Mas isso não quer dizer que você está raciocinando. Né? Você tem raciocínio. Ele precisa ser desenvolvido para entrar em funcionamento. Aí quando você lê os 1000 livros, ele desmaterializa. Então ele está desenvolvido. Aí falta o aparelho entrar em funcionamento. Como? Essa glândula pineal ligar ele fora de você. Quando a glândula pineal liga nele, aí você se ligou em vida eterna. Aqui na matéria você se ligou à vida eterna. Aí você não morre mais. Quando chegar a hora de você transformar, você está imunizada, pessoa imunizada. Aí você junta a sua essência. A essência faz você ser um aparelho racional. É a sua essência. Toda matéria tem a sua essência. E a essência é racional. Essa essência está ligada à fase racional. Essa essência deixa você imunizada também. Porque imunes às influências eletromagnéticas. Afastada. Toda matéria tem sua essência. As pessoas que já desceram de classe, a essência está no espaço, que é racional. Os vegetais, a essência está no espaço. A sua que está viva, está também no espaço. Aí formou um esquimógrafo racional. Aí esse esquimógrafo vem a evolução cosmológica. Só das essências. E você está no meio. Você está envolvido ali. Essência é uma substância que faz a natureza das coisas. A natureza das coisas é racional. É diferente de fluido, de energia. Energia é uma força poderosa. Pode falar que a essência é a razão do ser? Também. Ela é a parte racional nossa. Segunda parte. O senhor Hering, naquele dia, ele levou uma fotografia da banda. Falou, olha aqui, seu João, essa foto vai ser bem famosa. Ele levou lá para os Estados Unidos. Então aparece a banda todinha assim, todo mundo assim. Então vocês vão ficar famosos. Que bom. E o senhor deu meu recado para ele?
Sim, sim, tá beleza. Tá bom. Qual deles? Você sabe qual. Não precisa ninguém ficar sabendo. Sim, tá sabendo, ó. Só pra nós. Ó, a Cátia tá querendo saber. Eu tenho que perguntar pra Cátia o que ela dá, porque ela tá se escondendo. Quem? É, eu não vi. Cata. Cata, você vai ficar famosa. Porque pegou você também. Pegou a banda todinha assim, ó. A foto. Que ele mandou. É uma máquina. É uma máquina que nem existe, não é matéria. Vou ficar famosa onde? Não é. A banda. Que aquele dia que tocamos lá no Hora do Ouro, Praça Redonda, ele tirou a foto da banda todinha, pegando a banda todinha. Então todo mundo vai ficar famoso. Todo mundo, vocês vão ficar. Vai ser o retrato mais famoso. Mais do que aquele retrato mais famoso da história das artes. Sabe qual que é? O quadro da Mona Lisa. Vocês vão ficar mais famosos ainda. Então você vai ficar mais famosa que o quadro da Mona Lisa. E pegou a banda todinha. Fala pro seu cara tirar outra foto. Aí ele disse que vai fazer, que vai até fazer pintura também. Fazer o quê? Pintura. Ele vai transmitir nos aparelhos que é pintor. Então vocês vão ficar o quadro na parede lá. Mais famoso do que o da Mona Lisa. A Mona Lisa ali, aquela pessoa não existiu. Todo mundo fica achando que ela existiu, ela não existiu. Ali foi feito em 1503. O Leonardo da Vinci, ele imaginou aquela mulher e fez a imagem, tá lá. Aí a pessoa acha, ah, isso é a mãe dele, ah, isso é o pai dele, não é nada disso. Ah, a namorada dele, não é nada, essa mulher não existiu, foi só a imaginação dele. E é um quadro bem famoso, né? Em todo lugar, tá lá em Paris, tá em Paris lá. Então o seu Érico bateu a foto, me mostrou. Mostrou pro senhor? É fácil de ver. É só ele transmitir. Aí você vê. Ah, beleza. Aí tá lá Magna, Célia. Eu não tô, João. Tem que o seu réu tirar outra foto. Eu e Léa tá viajando. Eu e Léa tudo tá. Tá todo mundo lá na foto. Essa é a última banda da Morada do Ouro? É, Mora do Ouro. Vou desenhar eu lá na frente. Ele vai dar um jeitinho lá. E bonita a foto, hein? Bonita a foto. O grandão, até o grandão aparece bem grandão lá. Então você vai ficar famosa. Eu vou conversar com ele. Pois é, se tivesse o bilhete, Célia, você tá lendo qual livro? 17 do histórico. Do histórico? Do histórico, vai que é confundido. Fala aí, alguma coisa. Lista a lição só falando da vontade. Que a vontade foi dada para todos nós, temos direito do uso da vontade. E por causa da vontade que estamos aqui nessa reformação. A vontade, tem as vontades boas, tem as vontades má, tem as vontades que enobrece, tem as vontades que destrói. Você vem falando só para vontade e vai embora. Vontade disso, vontade daquilo. E a vontade. Vontade disso. É, a vontade é danada. Vontade é o estimulante do corpo. Tem que ter vontade, senão você não quer nada. Não tem vontade de nada. E no final dessa lição ele fecha. Porque todos têm a vontade, não só que eu entendi o aparelho, mas também os outros seres. Todos têm a vontade.
E às vezes o aparelho acha que a vontade, o estímulo dele é só de fora. Mas pelo que eu entendi no final, ele fala assim, que a vontade também está no íntimo, já nasce com o aparelho. A vontade também do íntimo, não só a vontade de fora, externa, que transmite o aparelho, mas sim a vontade também do íntimo, entendi, a nossa própria, o íntimo, a carga íntima também não deixa de ter essa transmissão de vontade do aparelho. Beleza. Fala que a vontade Andou vem bem. de dentro para fora, não de fora para dentro. Ele fala do íntimo. Oi? O que falou aí? Pense em voltar para o mundo racional, tirando essa. Não entendi. Você ainda tem vontade? Claro. Mas executa, João? E eu sei lá, pô. Agora é tudo consulta. Tudo faz a consulta. Tudo tem consulta. Aí tem os que orientam, os que faz isso, faz aquilo. Agora fica diferente, porque o que você quer ver, você vê. Melhor do que celular. Fácil de controlar, né? Só não voltando no assunto do... se eu não me engano, é no livro 121. A senhora Espírito fala da desmaterialização do habitante, né, com a lida dos livros, e que vai... O habitante toma a sua verdadeira forma corpórea. Aí eu tenho essa curiosidade de qual verdadeira forma corpórea, que se ele já é um habitante do mundo racional, que estava materializado na glândula pineal. Ele já é energia racional. Eles perderam virtude. E virtude é uma vida que saiu deles. Por que saiu deles? Porque ele saiu fora do mundo racional e veio para cá. Fora do mundo racional, perde virtude. Que é, o que é virtude? É a vida racional. Ele começou a esquecer da vida racional. Porque perdeu as virtudes. Então, quando ele desmaterializa e vai tomar a forma corpórea, ele só vai tomar a forma corpórea quando for voltar. Ele resgata as virtudes que ele perdeu. Que eles perderam. Num determinado tempo que ele for voltar. Sim. Depois que o aparelho cumpriu. Então tem muitas virtudes dele esparramadas por aí. Aí ele recolhe tudo. Aí ele toma a forma corpórea, que é a forma legítima, como ele saiu do mundo racional, e volta para o mundo racional. Eu achava que quando ele desmaterializou, ele já resgatou essas virtudes. Não, ainda não está pronto. Só vai ficar pronto quando entrar a consagração racional. Aí dali em diante está todo mundo pronto. Independente do aparelho, porque quando o aparelho desmaterializou o habitante, acabou o ciclo de vida desse aparelho. Transforma energia, determinada quantidade de tempo, volta energia, volta para a planície. Aí o habitante, não é nesse momento que ele resgata todas as virtudes e volta também para o mundo racional. As virtudes dele ficou aí, esparramada. Todas as partes. As virtudes dele não ficou no aparelho. Ele só fez a glândula e ficou dentro. Mas as virtudes dele foi vir acompanhando a deformação. Aí ele foi perdendo virtude também. Quis voltar, mas como já tinha perco bastante, continuou. Ali porque eles desobedeceram, na verdade desobedeceram. Foi dado o chamado de atenção. A planície já tinha descido, estava lá embaixo, intacta. E eles começaram a sair do mundo racional e foram acompanhando. Mas a planície já estava lá embaixo. Aí esses que vieram acompanhando é o segundo grupo, é depois. E eles também perderam virtude. Aí as virtudes ficou esparramadas aí. As virtudes, algumas virtudes dos habitantes do astral superior, deu causa aos planetas virgem. Os planetas virgem. É lá no vácuo. Aí aquele planeta sai do seu lugar, que é o vácuo, e vem passear no espaço. Aí ele ganha de graça a poluição. Essa luminosidade dele, que aparece lá nos planetas, é da Terra, porque são as virtudes da deformação da água e da Terra que acumulou nos planetas. Porque eles estão no espaço. No vácuo não, porque não passa. A Lua segura tudo. Outra pergunta
pergunta, João, você falou da Lua. Ela é um grande aspirador magnético, né, das coisas para não passar para cima. Mas isso não faz ela ficar grande? Sim, a Lua ela começou Mas pequenininha. como que a gente vê ela e ela não vê ela crescendo? Ela tem um controle? Ah, não, ali tá acumulando. Tá acumulando poeira, fumaça, pedra, Mas ela não cresce? pó branco em cima dela. Sim, vai crescendo. Mas e a gente não percebe que ela está crescendo? Não percebe. O ser humano não Porque percebe ela nada. controla, assim, distância onde está, para a gente não ver o tamanho? Não, que não. ela tá crescendo? A distância da Lua, da Terra até a Lua. Ih, coceira danada. Então, essa distância, a Lua está só acumulando. Tudo que vai para cima, ela vai acumulando. Acumulando. E ela vai aumentando aos pouquinhos. Então, a Lua ela é coberta por um pó branco. Tudo da Terra. E vai subindo lá. Ela vai acumulando. Então, ela começou pequena. Acumular. Aí depois começou a acumular nela as virtudes da deformação, que é o que dá a luminosidade dela, e começou a fazer os quartos dela. Mas independente disso, das virtudes da deformação, tudo que é poeira, fumaça, que vai aí para cima, a Lua pega. Então, se não fosse a Lua, toda essa poluição ia para o mundo racional. Vamos lá, Tião, 25, 26. Pagodinho. Kátia, qual livro você está lendo, Kátia? Fala aí, Kátia. Não, e ontem? 213? Fala aí. Que o mundo imperfeito, ele é o que é o verdadeiro natural. E quem não se conhece hoje, está... aqueles que se conhecem estão estudando, né, fazendo planos para desenvolver raciocínio, vivência, o aparelho para... Mas tá bom, já andou. É isso aí, qualquer assunto. Eu vou lembrar. Então vai. Você vai ficar famosa. A banda vai ficar famosa. Eu e Léo. Você e Lé não vai porque vocês não apareceram. Mas vocês vão. Vai ser o retrato mais famoso. Pode pedir para fazer um desenho lá, acrescentar. Photoshop. Fazer uma montagem. Faz uma montagem dela e da Leia e coloca lá. Ele falou que conhece os melhores pintores de quadro lá dos Estados Unidos. Aí ele mostrou a fotografia mais bonita, hein? Ixi. Legal, ele vai transmitir o fotógrafo. Qual livro você está lendo? É. 229. O mundo cheira de fundo. Está lá nesse livro. O mundo cheira de fundo. É. E a vida, aqui não é vida, porque a vida, o dono da vida é o habitante. E a gente tem que procurar desmaterializado para ele voltar, uma forma corpórea dele, para ele voltar para o seu estado natural. E a gente voltar a ser planista. Porque tudo aqui está fora do seu natural. O que mais? Maria, está lembrando tanta coisa? Tá bom. Você está mais ou menos que página? Você já leu que ele fala da religião do demônio? Não li. Porque eu pensei nele de madrugada, aí agora de tarde eu voltei para me memorizar o que eu tinha que falar. É bom, é bom. É bom, você está ligada no assunto. Pois é. Aí, mas ele fala, vai ter uma coisa bonita lá que eu estou tentando lembrar que eu sou conseguindo. Ele fala assim, ó.
Ok. Vai lembrando, vai lembrando. Divina, qual livro você está lendo? Histórico. 12 do Histórico? Fala aí, Divina. Ainda bem que o racional superior repete, né? É quando fez tudo e batalha para fazer todo o suprimento para todos. Vegetal, mineral, seres humanos. E também teve que fazer as transformações para vir mais evoluídos, mais desenvolvidos, né? E é isso. Beleza, é isso mesmo. Tem muita gente para falar. Esse livro fala do estalo de ligação. Você já leu isso aí? Eu estou no 96. Não vá pular. Vai fazendo a varredura, que aí você descobre. O estalo de ligação com a energia racional. Não lembra? Não, então você ainda vai ler. Não é ficar para frente mesmo. Então é isso, qualquer coisa que você lembrar, beleza. Ele fala muito também do artifício, que foi feito muito para lapidar os pensadores. Ele fala bastante, ele fala da ciência artificial. Beleza, tá jóia, aí o seu gráfico tá bom. Alessandrinho, qual livro você tá? No 18 da obra. Da obra? Mas, assim, no 17 eu achei uma coisa interessante. Ele fala que tem duas fases racionais, né? A primeira fase racional, como começou a perder as virtudes, os habitantes, até antes de se transformar em animal racional. Né? Então, essa fase também é uma fase racional. Tudo começou racional. Na verdade, nós somos a quarta origem, estou falando de nós. Nós somos a quarta origem. A primeira origem são os habitantes do mundo racional. A segunda origem, quando eles começaram a progredir em cima da planície, desobedeceram, formou o astral superior e o astral inferior. Segunda origem. A terceira origem, quando extinguiu em cima da resina, em cima da planície, gerou os monstrinhos. E a quarta origem somos nós, o rosado da vida. Então nós somos do rosado da vida. Agora não vai fazer confusão, porque na obra o pai fala o corpo de energia racional e o corpo de fluido racional. São duas coisas, mas depois ele muda, quando você entrar na reta, aí ele fala o corpo de energia racional e o corpo de energia racional. O corpo de energia racional que deu causa ao ser humano, pela primeira vez. Então esse corpo de energia racional, ele está falando as 7 partes. Que está lá, que é levado para a planície racional. A imunização leva. E o corpo de energia racional que é o habitante. Então são 2 corpos de energia racional. Um que deu causa, o habitante, que é o habitante. E outro que deu causa ao aparelho mesmo. Existe a causa do aparelho, tem 2 causas. A causa do aparelho ser racional, esse habitante. A causa do aparelho, quer dizer, o material para fazer o aparelho, esse corpo de energia racional, que é apanhado pela planície, pela imunização e leva para a planície. Professor, nesse livro que eu estava lendo, por que ele fala assim que tem, nós estamos na 20ª, essa vida começou na 21ª eternidade, né? Ele fala lá. Aí ele fala lá da energia elétrica e da energia magnética. Mas eu estou tentando lembrar o que ele fala lá sobre a energia elétrica e magnética, eu não estou conseguindo lembrar. Mas ele fala uma coisa importante lá. Tudo bem. Vamos agora para 19h20, porque nós vamos tocar essa música amanhã. 19h20 vai tocar lá no repertório amanhã. Ih, caramba. Eu sei que vocês vão tocar essa música. 19h20. Beleza, menino.
Olha, você vai ficar famosa. Vocês, a banda. Vai aparecer no mundo inteiro. E é assim mesmo num quadro. Seu João, Pelé estava mandando eu perguntar para o senhor aqui quando é que a gente vai abrir evidência. Quando? Ele estava lá na praça hoje preocupado, querendo saber. A gente vai abrir evidência. Calma, Pelé. Calma aí, Pelé. Tudo tá chegando. Tudo chega. Tudo chega. Aos poucos, como vocês não estão vendo nada, acha que tá tudo parado, tá por conta da guerra, tá isso, tá aquilo, e nós estamos perdendo tempo lendo o livro. Nada disso, a coisa tá chegando. Tá chegando, vocês vão ver. Todo mundo preparado. Sim. Ah, e uma coisa que eu ia perguntar para o senhor, qual que é o dia do estudante, seu João, da cultura? O dia do estudante? É. Todo dia. Todo dia é dia do estudante. Não, tem um dia específico. O pai fala, tem livro que o pai fala. Tem um estudante, tem um leitor e tem os beija-flor. Você lembra qual livro? É, aí isso tá querendo demais, eu não lembro o que eu li meia hora atrás. Eu tô tentando lembrar. Magno, é só você parar, dar um tempinho, calma, que vem na cabeça. Isso está gravado na cabeça. Sim, seu João, lá na praça, quando eu tô pensando um pouco, eu até lembro dos assuntos. Agora, quando chega aqui, dá branco, vou fazer o quê? Não tem, não lembro. Às vezes, quando eu preciso responder alguma coisa para alguém, eu até lembro. Entendeu? Por exemplo, nos amarelões, quando ele fala daqueles dos 7 pontos lá, é os acompanhantes, né? Então, eu respondi certo. É, como é o amarelão, tem que falar em ponto, né? Em personalidade. Ser humano com várias personalidades. Aí ele está falando dos acompanhantes. É, porque a menina estava fazendo confusão. Ela estava achando que estava se referindo a 7 partes. Aliás, Não. duas pessoas. Eu falei, não, é os acompanhantes. Ele fala assim na época dos amarelões. Tal do linguajar da época. Isso, os invisíveis do espaço. João, na réplica, a gente falou da essência, das essências. Você poderia falar um pouco, né, qual que é a diferença da essência e virtude? A essência, ela sai da virtude? Então, virtude é vida. Vidas essenciais que ficou no espaço. Deu causa aos planetas, deu causa ao campo do astral inferior. São as virtudes. Essência, toda matéria tem sua essência. Essa essência nunca acaba, porque ela foi feita lá no mundo racional. Então nós era a planície racional pura, limpa e perfeita. Mas nós não estava ainda na hora de ser um habitante. Por isso que desceu e transformou nisso aqui. Terra, água, tudo que é matéria. Mas tem a essência disso aí. Então a essência é um tempero, é um pinguinho de pureza que a gente tem aqui, mas está tudo no espaço. Essa essência é a saúde racional. Você se ligando na essência, aí você tem saúde racional. Então no espaço está acumulado as essências de vegetal, de nós, de quem desceu de classe, de quem está em pedra, está tudo acumulado no espaço. Então a essência é diferente de virtude, é diferença de fluido, é diferente de energia. Tudo são forças poderosas. A nossa essência está no espaço, então é o vínculo nosso. Mas, seu João, uma vez o senhor falou aqui pra gente que a gente já estava começando a se ligar na essência vegetal. Então está tudo no espaço. É tudo uma coisa só. Quando você, com sua essência, se ligar à sua essência, você está ligado na essência vegetal, na essência do animal, na essência de quem desceu de classe,
você quer ver o que você quiser ver, você vê. Porque é a essência daquela pessoa que pode estar nas classes inferiores, você vai saber. Então, isso aí. Agora, tudo isso aí é racional. A essência é racional. Toda matéria tem sua essência. E a essência da matéria é o vínculo com a planície racional. Porque nós era a planície. Antes de ser esse mundo, o que era? Uma planície racional. Quem fez a planície? O racional superior. Então o racional superior é o dono do mundo. Ele é o dono do mundo. Por isso que ele vigia o mundo. Ele faz vigilância ao mundo. Senão os bichos põem fogo. Por quê? Porque os bichos, o pensamento desenvolveu. Está bem desenvolvido. O pensamento desenvolvido, ele quer destruir. É isso que está lá no livro, que ele fala do desequilíbrio físico, moral e financeiro, da falência física, moral e financeira, da liquidação física, moral e financeira, e que desenvolveu tanto que causou as guerras. Sim. Então, isso aí é evolução. Por isso que chegou a hora da fase racional. E é nessa fase que você vai... A fase iniciou em 1935. Iniciou a fase racional. Só vai terminar a fase racional na 22ª eternidade. Quando tudo voltar, aí acaba isso aqui. Aí termina a fase racional. Então não tem outra fase. É só essa. Seu João, uma eternidade tem bilhões e trilhões de anos. Vai falar no livro. Agora, só que falta 7 eternidades para fechar as 21. Como a fase é racional, essas 7 eternidades que faltam vai passar rápido também nas classes inferiores? Então, você se ligando na energia racional, acabou o tempo. Mas eu estou falando dos bichos. Sim, você acabou o tempo. Quem desceu de classe vai demorar, que vai lapidar as 7 eternidades que falta para completar as 21, na segunda 21 eternidade. Então, cada eternidade, então o pai simplificou, primeiro milênio, segundo milênio, terceiro milênio. Aí você entende que milênio é 1000 anos, mas milênio não é 1000 anos. Na matemática é, mas racional não é. Primeiro milênio são 7 eternidades e uma era. Cada milênio tem 7 eternidades e uma era. Primeiro milênio, 7 eternidades que passou e a primeira era. Segundo milênio, mais 7 eternidades que passou, a segunda era. E agora o terceiro milênio, com mais 7 eternidades que faltam para completar as 21, e a terceira era. Então, aí o pai simplifica. Mas cada eternidade é um período muito longo. Então vai ser muito sofrimento. Quem desceu de classe, sim. Mas se você está com tudo na mão, é só você ter calma. Você está com o garfo e a faca na mão. Tem calma. Eu não estou falando de mim, não. Eu estou falando assim, que dá dó de saber que muita gente até boa vai descer de classe, vai ficar todo esse tempo sofrendo. Você não pode ter dó, nem ré, nem mi, nem fá. Lamento que ele não pegou, mas foi o que ele decidiu. A gente lamenta, mas essa pessoa era sua amiga, ou seu filho, ou sua mãe, só nessa vida. Vida passada já não era. Então a chance está aí, a chance está aí. Chegou a época, está aí. O livro está pronto, está aí. Vamos tocar, né? 14. Beleza, que música bonita. Demais. E eu te amo meu Brasil também. Também. Você ama o seu Brasil? Eu sou verde, amarela, até sim. E apresentar com a banda amanhã, né? É. 22. Meu voto é do 22. Olha aqui.
chegará o dia do nosso querido Brasil ter um governo racional. Vai ser o espelho do mundo. Anota aí. Tá próximo disso? Bem aí. Esse é o dia o pai voltando e toma conta dele. Oi? O de mineiro demora, né? Só direto, né? Aí sim. Você vê que as coisas estão chegando. Pois é, seu João. Mas Uma coisa puxa a outra. agora, se for uma pessoa, antes de acontecer, o Brasil não tem que ser livre da corrupção? A corrupção? É. Ah, tá. Então, porque o PT é corrupto, todo mundo sabe. Então tem que ter um militar lá de bolsa para limpar a corrupção, para o Racional Superior governar. O cara fala, mas essa corrupção vem de muito tempo? Aí o cara fala, desde garotinho. Aí ele fala, então faz muito tempo? Desde Cabral. Pois é, mas não me interessa, Bolsonaro está limpando a graça. Ela quer voltar na frente. Esse é o último a governar? Antes do governo nacional? Agora ele está igual o Mudinho. Seu João Paulo, dia do estudante da cultura. O pessoal vem falar para mim que eu cortei o senhor de falar. Dia do estudante? É o dia do estudante da cultura. Todo dia. Pois é, nunca vi. Dia Nacional. O dia? Dia Nacional. O dia racional é 30 de dezembro. O senhor falou que não. Não é isso? A data que ele Falta 1 minuto. Então fala aí, seu João. Fala aí, fala alguma coisa aí. O maior dia do mundo. 30 de dezembro. 30 de dezembro, que nasceu a cultura racional, que nasceu a união dos dois mundos, tudo isso aí. Mas tem o dia também maior do mundo. O dia racional. Pois é, e qual que é esse dia? Acabou o setembro. Tá chegando, Marta. É o dia da consagração. Dia Nacional. Fim.